estão conseguindo ouvir e ver tranquilo? Tranquilo, Léo. Estamos te ouvindo, já está gravando. Então, fique à vontade, Léo, aí. Qualquer coisa, se por acaso aí acontecer alguma coisa durante a sua apresentação, eu abro o áudio e te sinalizo. Tranquilo? Então, fique à vontade aí para iniciar quando você quiser. Beleza. Boa noite. Hoje eu fiquei responsável pela apresentação do artigo, o artigo intitulado como Os efeitos da velocidade do treinamento baseado na velocidade, na força e na potência de atleta de elite, uma revisão sistemática. O autor foi Michael Lovadoviski e colaboradores. Bom, para começar e introduzir a temática, eu achei pertinente a gente conversar um pouco sobre a performance atlética, onde no estudo de Timothy ele observa que a força não é o único, mas sim sustenta muitos aspectos físicos e de desempenho, podendo assim ser influente na melhoria da performance geral do indivíduo. Com isso entendemos que a força se torna importante, mas obviamente ela não é uma coisa dita unicamente que seja para essa performance em si, mas ela se torna um fator muito importante. Como também ele reafirma que o aumento do desempenho atlético dos seus indivíduos necessita de uma constante desenvolvimento de força e potência, ou seja, existe um planejamento onde há uma composição de treinamento para que você consiga desenvolver a força e potência de maneira convincente ou adequada, né? Ainda na introdução, eu trago esse estudo de Jovanovic, onde ele observa as aplicações do treinamento baseado na velocidade em treino de força, onde ele mostra uma visão geral, ou seja, como é que acontecem as coisas dentro do artigo, como também os benefícios do monitoramento da velocidade nos exercícios de treinamento de força. Então, dentro dessa perspectiva, ele aborda o treinamento de velocidade, baseado na velocidade, como uma nova maneira de prescrever o treinamento de força. E assim, fazendo um avanço para com que a gente entenda um pouco mais como é que é a aplicabilidade, enfim. Nesse estudo, ele aponta também uma relação entre velocidade e a sua carga. Aqui, o gráfico citado é o gráfico onde mostra o supino, onde a cada aumento de carga, a média de velocidade concêntrica vai decaindo, e assim até chegar ao seu 1 RM, ou seja, no seu 100% de carga que você consegue levantar. Isso ele consegue mostrar a relação que existe entre a carga, a velocidade e o seu 1 RM. Bom, o objetivo desse estudo é realizar uma revisão sistemática dos estudos que mostram o treinamento de resistência baseado na velocidade, no desempenho de força e potência em atletas de elite. E para essa metodologia foram incluídos 856 artigos e após isso eles passaram por uma duplicação, ou seja, remoção da duplicação, onde se encontrou 788 e nesses 788 passaram por critério dentro do planejamento dos autores, onde tinha fora da idade, não era atletas, em relação do LGBT, e também, após isso, eles obviamente afunilaram um pouco mais, onde traz um artigo completo e elegibilidade dele, ou seja, eles buscaram ver se os artigos trabalharam os efeitos do VBT na potência, ou seja, não mostra que não são atletas, não mostra os efeitos. Artigos que trabalharam com pessoas, indivíduos com 15 anos abaixo, e também que não tratavam de atletas de elite. E, por fim, foram incluídos 7 artigos nessa revisão. Com base de dados, eles tiveram o Sport Disco, o Medline, o Epson, os Scopus e o Web Science. E as palavras-chave que utilizaram foi treinamento resistido baseado na velocidade, ou treinamento de força baseado na velocidade, atletas, jogadores e competidores, os efeitos, impactos, consequências, influências e outcomes, e usaram o NDO para ligar os termos de uma forma conjunta. A revisão foi conduzida por 2 professores participantes do artigo, onde, caso um dos 2 vinha assim, a aprovar e outro reprovar a inclusão do artigo dentro da revisão, elas eram passadas para um terceiro revisor, e assim
para ser realmente decidida se ia ser inclusa ou não dentro da revisão. Os artigos foram importados para o EndNote e lá ocorreu a remoção dos artigos duplicados. E existe o risco de bias, que seria um risco de limitação assim, de viés, onde eles utilizaram uma escala de JADED para avaliar a qualidade do artigo entre 0 a 5. Lembrando que dentro dessa revisão, eles não estabeleceram um critério mínimo de nota do artigo de 0 a 5 para poder ser inserido na revisão. E como resultados de característica geral do estudo, os estudos tiveram 7 estudos que foram encontrados que atendiam a abordagem que os atores queriam, que eram os efeitos de treinamento baseado na velocidade. 4 desses estudos foram realizados em grupos de jogadores de futebol, um com remadores de caiaque, um com jogadores de rugby e um com jogadores de vôlei. A revisão não selecionou estudos com menos de 4 semanas de intervenção. Aqui é onde se encontra a tabela onde foi selecionados os estudos que eles abordaram, onde separam por autor, idade, o esporte que foi escolhido, o esporte que tem no estudo, a frequência, a proposta do estudo, o protocolo que foi utilizado de velocidade, os efeitos de treinamento e a sua pontuação na escala de Haddad. Onde podemos observar aqui que Garcia Sparrari e colaboradores, de 2019, ele observou um estudo com 11 homens, com média de idade de 26 anos, eram atletas de caiaque, onde tinha uma intervenção de 3 vezes por semana durante 12 semanas. A proposta do estudo era examinar os efeitos desse programa de 12 semanas de periodização, que combinava força e endurance na resposta de parâmetros neuromusculares e cardiovasculares. Com isso, observou-se que a potência do treinamento no P3, que seria uma das últimas sessões, que aqui no BP e BBP seria supino e um supino mais pronado. Mostraram que eles observaram uma velocidade menor do que nas primeiras sessões que eles fizeram no treinamento. E como resposta significativa observou-se que o RM no BP e no BBP foi aumentado em 4,2 e 5,3. A velocidade, que seria a velocidade de execução no supino e no BP, foi melhorada em 14 e 10. Isso tudo foi observado durante todo o processo. Por isso, essa relação de T0 e T3 de sessões de treinamento. Indo para Gonzalez Badilho, 2015, onde ele faz um estudo com jogadores de futebol de categoria diferente, ou seja, de sub-16, sub-18, sub-21, todos homens, apresentaram que eles fizeram uma sessão de treinamento com o sub-16 e o sub-18, com duas sessões de treinamento revestido por semana, durante 26 semanas. E o sub-21 seria unicamente feito o treinamento de futebol. Nessa análise, ele observou os efeitos do treinamento baseado na velocidade, com cargas moderadas, com poucas repetições, combinados com saltos e sprints, para observar a performance física dos jovens atletas de diferentes idades. E para isso, ele usou uma progressão de carga isoinercial, com um teste de performance, onde ele era uma carga provocada em todos os jogadores, ou seja, uma carga que eles conseguiram realizar o movimento, um agachamento, e para isso ter a base da sua carga, utilizar o agachamento para ter a base da sua carga provocada. E nesses efeitos observados, nota-se que o sub-16 apresentou uma maior carga provocada melhor do que o 18 e o sub-21. O sub-16 também e o sub-18 apresentaram uma maior altura no salto contra movimento, e o sub-16 e o sub-21 apresentaram apresentou um maior mass, que seria uma máxima aeróbica, velocidade aeróbica, que esse parâmetro aqui é abordado. Indo para Lopes Segovial, et al., 2010, ele fez um estudo também com jogadores da primeira divisão do campeonato espanhol, do sub-19, com 2 times diferentes, que seriam de 1 a 2 sessões durante a semana, durante 16 semanas. Eles queriam ver os efeitos do treinamento
na potência aeróbica, na força e na capacidade de aceleração dos jogadores. Isso eles utilizaram players, ou seja, os jogadores para trabalhar com uma carga de maneira leve no seu full squad com aproximadamente com 0,8 a 110, 0,8 até 1,0 de velocidade, dependendo da semana de treinamento. Isso mostra que o time A apresentou uma melhora, um melhor desempenho no MESC, que seria a máxima aceleração, um salto contra movimento 20, que seria um salto contra movimento com um adereço de 20 kg no seu salto, o full squad e também a capacidade de aceleração dos jogadores do time A apresentaram um declínio, um pequeno declínio. Já o time B apresentou uma, uma capacidade de speed de aceleração um pouco menor, já em comparação ao A e B, eles também mostraram um desenvolvimento interessante no salto contra o movimento 20 e também mostrou um desenvolvimento importante aqui nesse full squad com 50 e 60 quilos. Diferente do time A, eles apresentaram um desempenho melhor num tiro de 20 e 30 metros, uma corrida, um sprint de 20 e 30 metros. Indo para a Parrilha Branco, 2016, de colaboradores, também fez um estudo com jogadores e mostrou também 16 homens fazendo esse processo de intervenção. Onde ele tinha 3 intervenções durante a semana, durante 6 semanas. Nesse estudo foi feita uma análise de dois programas de treino resistido, usando a mesma carga relativa em diferentes repetições. A única diferença que apresentava, assim, a diferença que apresentava era a perda de velocidade durante as sessões, as séries no caso. Que seria um grupo com 15% e um grupo com 30%. Nesses dois grupos, um de 15 e um de 30, ele ia realizar o programa do agachamento treino resistido com as mesmas cargas relativas na magnitude do RM, e a diferença seria o percentual de perda de velocidade. E como resultado desse estudo, ele observou que o VL15 apresentou uma maior altura no salto contra movimento em comparação ao VL30, como também o VL15 apresentou uma possibilidade de efeitos positivos no seu 1RM, no seu AMPZ, que seria uma média da sua média propulsiva, e o salto contra movimento. Já no VL30, observou um pequeno efeito no RM, no seu AMPV, e uma possibilidade de efeitos negativos no salto contra movimento. O VL15 e o VL30 apresentou uns efeitos, mas também um efeito um pouco negativo, ou seja, um pouco de efeito não tão crescente, mas também mostrou um efeito positivo na sua recuperação no yo-yo test. Como também abordou que o VL15 apresentou um efeito que induz, provavelmente, uma performance neuromuscular. Ainda nos resultados, dando continuidade, observamos também o Randall 2011, onde ele faz um estudo que aborda o feedback e no feedback durante a aplicação do exercício físico. Ele tem esses atletas que foram utilizados, são atletas de rugby, onde tem dois grupos que foi um grupo de feedback e um grupo de no feedback, 3 vezes na semana, e durante a semana, pelo menos 2 vezes teria uma sessão de squat jump, ou seja, agachamento com salto, durante 6 semanas de intervenção. A proposta do estudo era investigar os efeitos do feedback, um pico de velocidade no esporte específico, né, na performance do teste, onde o teste de agachamento com salto ia ser feito com 3 séries, com 3 repetições com feedback e depois sem feedback para ver a condição do programa. Mostraram pequenos efeitos, exceto no de 30 metros de velocidade, que mostraram efeitos moderados, e também mostraram que o grupo de feedback apresentou um pouco de efeito positivo, aumentou os melhores resultados do que o grupo que não teve feedback durante o teste. Dando continuidade, Herschel et al., 2018, fez um estudo com colegiais dos jogadores de vôlei, 15 mulheres, com 3 sessões de treino durante a semana, durante 7 semanas,
para investigar os efeitos de dois diferentes testes de VBT, que seria o PVBT, que seria um teste de VBT com progressão na sua velocidade, ou seja, um teste progressivo, e um OTL, que seria um teste com a carga ótima. Bom, o grupo do PVT mostrou que tinha fez feito 4 semanas de forças, de bloco de treino de forças, com 0,55, 0,70 e 3 semanas de bloco de potência com 0,85 e 1,0 de velocidade. Já o grupo da carga ótima, durante as 7 semanas, utilizou a velocidade de 8,5 para fazer o agachamento, 8,5 para fazer o supino e 0,9 para fazer o deadlift. Todos os grupos foram auxiliados por um acessório dos outros exercícios. Onde aqui mostra os efeitos positivos que geraram dentro dos estudos, onde apresenta que o progressivo apresentou uma melhora maior do que o OTL, no seu RM, no squad, apresentou o OTL, já apresentou uma melhora melhor aqui no RM do supino e deadlift, o OTL também vem trabalhando assim. E já indo para a potência, apresenta que o OTL em si vai mostrando números de maiores porcentagens em comparação ao PVBT. Dando continuidade, temos Rodrigues Rosa, 2017, que fez um estudo com jogadores semi-profissional da terceira divisão da Espanha, 30 homens. Foi um estudo com 2 vezes por semana a intervenção, durante 6 semanas. Eles queriam comparar os efeitos de uma combinação de cargas leves com velocidade com cargas leves, com treino pliométrico e também queria comparar isso tudo com um treino sozinho, apenas treino de força e apenas isso. Dessa forma, ele fez um controle, fez 3 grupos de controle, dividiu os seus 30 jogadores em cada um em 10 cada grupo, onde fazia um FCG, um Full Squad Group aqui, eles faziam apenas a carga, apenas o Full Squad com treino progressivo, seja aumentando a carga conforme ia passando as sessões de treinamento. Fez um grupo controle que também fez o Full Squad, só que combinado com saltos, sprints e usa direção, e teve o grupo controle. Esse aqui é o CMO, é o grupo combinado, e aqui é o controle, o G controle. Tendo em vista isso, eles observaram que um RM apresentaram melhorias, 17% e 13%, 17% no FCG e 13% no grupo de combinado, apresentaram um desempenho melhor no salto de condizimento de 7% a 5,2% no grupo combinado, e no sprint, o tempo de velocidade, apresentaram 3,6% a 0,1%. E a força de velocidade e a relação de velocidade apresentaram um desempenho de 16,9% a 6,1%. Eles abordaram que não fizeram significância diferente entre o grupo que fez, não teve significância estatística, um grupo que fez apenas o full squad aqui e o grupo que fez o combinado, que fez o full squad com saltos, sprints e mudanças de direções. Bom, partindo para a discussão, vamos trabalhar um artigo de Sanches Medina com Gonzalo Badilha, onde ele aborda aspectos de velocidade, até trazer indicadores neuromusculares para a fadiga, no treinamento resistido, onde ele traz o pensamento que existe uma relação entre a velocidade e a proximidade da falha ao programar as cargas de treinamento. Ou seja, durante você realizar o movimento, a cada mais que você vai chegando na sua falha muscular, seu esgotamento muscular, você acaba decaindo na sua velocidade. E ele aborda também que quanto mais perto da falha muscular, maior vai ser a perda de velocidade. Tendo em vista isso, ele aqui é um dos parâmetros que ele trouxe dentro do artigo. Dentro do artigo há vários parâmetros dentro desses que ele aborda. E aqui eu trouxe o do lactato, onde ele mostra que a relação de lactato por mol e a sua velocidade. E quanto mais vai chegando a perda de velocidade durante o treinamento, ele acaba aumentando a concentração de lactato durante esse processo.
E também tem a relação de amônia, que vai durante esse mesmo viés, onde ele, conforme vai passando o tempo de sessão de treinamento durante a série, ele vai aumentando a sua concentração de amônia no seu corpo. Novamente, eu trago o Jovanovic pelo fato de ele abordar de maneira interessante a média velocidade da relação entre velocidade e carga. Aqui já é um gráfico que traz o supino e o agachamento e mostra aquela mesma linha decrescente de velocidade com relação à sua carga conforme ela vai aumentando durante a série. Nisso ele mostra uma tabela para o exercício de supino, onde ele acaba catalogando as velocidades que foram registradas e abordando seus 1RMs para cada velocidade, ou seja, criando um parâmetro para aquele indivíduo para observar onde ele vai estar trabalhando de acordo com a velocidade dele e assim observar um RM que ele está sendo atingido. Dentro da discussão, indo para a zona de velocidade, observa-se nesse estudo de Jacob e colaboradores, ele faz um estudo com colegiais de jogadores de vôlei, onde ele faz uma adaptação entre dois treinos diferentes, baseado na velocidade, onde ele mostra que existe um programa diferente, que seja o PVBT e o OTL, onde há uma progressão na velocidade, ou seja, a velocidade acaba aumentando, um grupo de PVBT, e existe uma carga ótima aqui que fica sendo mantida durante todo esse protocolo. E durante a semana, durante as sessões, as semanas vão variando as velocidades o volume da sessão de treinamento, tanto para a carga ótima quanto para a carga de progressiva. Nisso, observa-se que os dois treinamentos trazem uma melhora, uma adaptação, dando ênfase para alguns casos aqui misturados, que são o RM do back squat, que o PVBT mostra um pouco mais de resposta do que o OTL, não que o OTL seja ruim, apenas mostrou naquele caso específico. Em relação a um RM do Bench Press também apresenta já um OTL com a maior resposta, uma adaptação em comparação ao PVT. E indo para o deadlift, apresenta aqui que o OTL mostra uma resposta maior do que o PVT. E já indo para a relação de potência, existe essa mesma comparação, onde nota-se a melhora de um comparado ao outro, no pós-treino, obviamente, mas ambos aumentam em relação ao pré-pós. Então, existe uma melhoria entre ambas as partes, com um melhorando em percentual maior do que o outro em relação ao seu pós-aplicação. Ainda na discussão, vamos trabalhar, observar a velocidade e o feedback, onde apenas existem poucos estudos que trabalham o feedback da velocidade assim de maneira mais clara. Esse estudo ele trabalha esse feedback com jogadores de rugby, onde eles fazem feedback instantâneo e sem feedback nos testes específicos da modalidade, ou seja, durante o salto horizontal, do sprint de 10, 20, 30 metros, os dois grupos estão divididos para ver quais são que apresentam um resultado do feedback sem feedback. Aqui é interessante falar que ele observa a velocidade de pico de agachamento concêntrico com 40 kg na hora do feedback e a apresentação do feedback, onde o feedback mostrou um pouco de melhora em relação, apresentou um melhor desempenho em relação ao não feedback durante o agachamento. Dentro do mesmo estudo ainda, ele aborda aqui na tabela as respostas que foram dadas durante o feedback, onde ele aponta que em vertical jump, horizontal jump e nos sprints, apresenta uma porcentagem de mudança no feedback. Assim, em geral, mostrando que o exercício que tem a aplicação do teste que foi feita com o feedback mostra que apresenta maior resultado em comparação aqui no feedback. Não tem feedback. Dentro disso, existem limitações dos estudos. Alguns estudos revisados não usaram o VBT como treinamento principal, mas sim como uma parte de um programa combinado. Existe uma pouca quantidade de estudos de treinamento existido baseado na velocidade.
e uma baixa pontuação na escala Haddad. E como conclusão, observa-se que a aplicação de perda de velocidade entre 10 a 20% pode induzir adaptações neuromusculares e reduzir a fadiga muscular. Usar as zonas de velocidade como parte de programa de treinamento separado ou combinado com algum outro método pode gerar adaptações na composição corporal e em parâmetros de desempenho. Zonas de velocidade podem ser programadas usando velocidade fixa, periodizada ou não periodizada. Nesse ponto, o autor dá uma ênfase nesse protocolo não periodizado, é tão eficaz quanto periodizado, mas ele aborda dizendo que só é ideal, ou seja, interessante, caso tenha que ser realizado, se tiver um curto período de tempo para conseguir tal objetivo. Caso não tenha esse, caso seja de uma maneira mais longitudinal, não é interessante utilizar não periodizado. Aqui ele dá ênfase que é o ponto de desenvolvimento de características físicas de maneira mais a curto prazo. Como também mostra-se que o feedback imediato durante o treinamento é uma ferramenta eficaz para aumentar o desempenho em parâmetros específicos durante os testes. No mais, obrigado e aberto para a discussão e afins. Beleza, Léo, obrigado. Se você quiser até deixar a apresentação aí, Léo, que aí a gente quiser pegar algum ponto específico aí também para comentar a discussão.